desça com todos a graça e a paz do Senhor Jesus. Sejam muito bem-vindos a mais um subsídio de Escola Bíblica Dominical. Hoje nós estamos aqui com a classe dos juvenis na nossa lição 6, da nossa lição 6. Hoje nós falaremos sobre os profetas menores, então conhecendo os profetas menores. Meu nome é Gustavo Vasconcelos, eu falo aqui dos estúdios do Rota 146 na Assembleia de Deus em Jundiaí. Antes de nós começarmos essa aula, eu peço que você se inscreva no canal, deixe o seu like, deixe também os seus comentários, deixe o seu feedback aqui, para que essa obra se expanda e para que o reino de Deus cresça. Nós temos certeza que esse projeto de escola bíblica dominical e de subsídio está certamente no coração de Deus. Então, falando sobre os profetas menores, nós temos o versículo-chave, que se encontra em Oséias, no capítulo 12, no versículo 10. E farei aos profetas e multiplicarei, e falarei aos profetas e multiplicarei a visão. E pelo ministério dos profetas proporei símiles. Símiles, comparações, metáforas. É interessante porque Oséias fala sobre isso, e o seu ministério, a sua profecia em si já é marcada por muitas metáforas. Ele se utiliza muito delas. Então, e falarei aos profetas, isso é Deus falando, e multiplicarei a visão. No período de Oséias precisava-se de um ministério profético ou de uma elevação, de uma multiplicação do ministério profético. E através dos profetas proporei símiles. Isso ficará muito mais claro quando nós falarmos na próxima lição sobre o ministério de Oséias. Temos aqui a nossa leitura bíblica em classe, que se encontra no livro do profeta Amós, no capítulo 3, dos versículos 1 a 7, e o segundo texto de Zacarias, capítulo 1, dos versículos 1 a 6. Então, fazendo uma breve exegese, primeiramente ao texto de Amós, nós temos o versículo 1, que diz o seguinte: Ouvi esta palavra que o Senhor fala contra vós, filhos de Israel, contra toda a geração que fiz subir da terra do Egito, dizendo, versículo 2, de todas as famílias da terra, a vós somente conheci, portanto todas as vossas injustiças visitarei sobre vós. Amós, ele faz ele lembra o povo, ele faz com que o povo se lembre do Deus que os libertou da terra do Egito. Amós traz então esse cenário de aliança. Ele fala sobre o início da aliança, pelo menos quando nós entendemos com Israel no contexto de nação, quando Deus os liberta do Egito. De certo que a aliança veio a partir dos patriarcas, em Abraão, onde Deus fez aquela promessa. Só que nós temos um realizar de todas as promessas que Deus fez a Abraão, um realizar muito claro em Êxodo, quando Deus libertou o povo do Egito. Parece que naquele momento Deus descortina então aquilo que ele faria através do seu povo e como que ele os estabeleceria enquanto nação, enquanto poder político. Nesse sentido, é um dos pontos áureos da história de Israel, a libertação, o Êxodo. E Amós faz questão de elucidar isso. Então, eu vos tirei da terra do Egito, eu vos fiz subir da terra do Egito. Eu fiz essa aliança com vocês e com a minha mão forte eu libertei vocês de lá. Então, o sinal mais claro que eu tenho um compromisso com vocês é o Êxodo. E Amós está lembrando isso. Ele está lembrando do Deus que tem compromisso com o povo e que quer se relacionar com eles. E que eles estão debaixo de uma aliança. Isso se torna muito mais claro quando a gente olha para o versículo 2. De todas as famílias da terra, a vós somente conheci. Portanto, todas as vossas injustiças visitarei sobre vós. Nós temos que a aliança, o motivo pelo qual Deus escolheu Israel é algo inescrutável. Nós não podemos conhecer o porquê Deus fez isso. Entretanto, nós temos evidências ao longo da Bíblia de que Deus foi fiel a esse povo e é até hoje. Então, nós temos uma relação de amor e eleição de Deus com Israel. Ao mesmo tempo que Deus elege o povo, ele faz isso porque ama. E dentro desse processo de eleição existe o amor de Deus como um evento passado, um evento progressivo e um evento futuro. O amor de Deus nunca cessa. E a eleição como algo que aconteceu no passado, mas que continua demonstrando os seus frutos progressivamente. Nesse caso, Deus está falando sobre isso, de todas as famílias da terra, de todas as nações, de todos os povos estrangeiros, a vós somente conheci.
Nós não temos aqui uma figura de noiva, assim como nós temos em Oséias. Mas a ideia aqui parece que é a mesma. Essa a questão de Deus não adulterar a sua eleição, Deus não trair o seu povo, Deus não escolher outros povos além deles, eles são povos exclusivos de Deus, essa relação estrita entre Deus e o seu povo. Só que tem uma grande implicação aqui, ao mesmo tempo que Deus elege, ele impõe sobre o povo grandes responsabilidades. Portanto, todas as vossas injustiças visitarei sobre vós. E a palavra visitar aqui sempre se dá quando alguém que está em um nível superior vai de encontro a alguém que está em um nível inferior para julgá-lo, para estender sua proteção. É claro que essa palavra depende muito de um contexto, mas pode significar estender proteção, mas também pode significar julgar a pessoa, puni-la ou averiguar o que está acontecendo. Depende do contexto. Nesse contexto, quando a gente olha para Oséias, num cenário histórico, a situação espiritual do povo, e quando nós olhamos para a sua mensagem, nós percebemos que visitar aqui é punir, é julgar o povo para que eles voltem à presença, aos caminhos de Deus. Versículos 3 a 6. Andarão juntos se não estiverem de acordo? Bramirá o leão no bosque sem que tenha pressa? Levantará o leãozinho no covil a sua voz, se nada tiver apanhado? Cairá a ave no laço em terra, se não houver laço para ela? Levantar-se-á o laço da terra sem que tenha apanhado alguma coisa? Tocar-se-á a buzina da cidade, o povo não estremecerá? Sucederá qualquer mal à cidade, o Senhor não terá feito? Então aqui nós temos o recurso retórico de Amós, perguntas retóricas, perguntas que fazem com que o povo reflita. E ao mesmo tempo, com as comparações, com as símiles, as metáforas, assim como nós vimos inclusive em Oséias. É um estilo de Oséias e nesse texto aqui é um estilo muito presente em Amós. Só que nós erramos quando pensamos que essas perguntas retóricas se referem a Deus e Israel. Isso é um erro. Na verdade, se referem a Deus e o profeta. E isso nós encontramos no versículo 7. Certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Então aqui nós temos a relação entre Deus e o profeta. Andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Ou seja, o profeta deve estar de acordo com a mensagem que Deus deu a ele. O profeta deve estar de acordo com o próprio Deus. Bramirá o leão no bosque sem que tenha presa? Levantará o leãozinho no covil a sua voz, se nada tiver apanhado? Então o profeta tem que ter a mensagem de Deus. Cairá a ave no laço em terra, se não houver laço para ela? Levantar-se-á o laço da terra sem que tenha apanhado alguma coisa? Tocar-se-á a buzina na cidade, o povo não estremecerá? Sucederá qualquer mal à cidade, o Senhor não terá feito? Então, tudo isso reflete a relação entre Deus e o seu profeta. Amós não pode fazer nada além de profetizar. Ele tem que entender que ele está andando com o próprio Deus, que a sua relação é com Deus e que foi Deus que o vocacionou. Ele precisa profetizar, precisa tocar a buzina, precisa introduzir a palavra de Deus àquele povo perverso que vivia nos seus maus caminhos. Nós prosseguimos então com o texto de Zacarias, no capítulo 1, dos versículos 1 a 6. Então, no 8º mês, no ano de Dário, veio a palavra do Senhor ao profeta Zacarias, filho de Baraquias, filho de Ido, dizendo: O Senhor tem estado em extremo desgosto com vossos pais. Portanto, dize-lhes: Assim diz o Senhor dos exércitos: Tornai para mim, diz o Senhor dos exércitos, e eu tornarei para vós, diz o Senhor dos exércitos. Então nós temos aqui a mensagem de Zacarias. É importante contextualizarmos, porque Zacarias está profetizando ao Reino do Sul em um contexto pós-exílico. Ele profetiza, então, muito depois de Amós. Amós é um profeta do século 8 a 7 a.C. e Zacarias vem depois do exílio. Então, há uma diferença cronológica muito grande. Só que a mensagem ainda assim é muito incisiva, que Deus levanta Zacarias com o ministério de convocar os judeus ao arrependimento e fazer com que eles se lembrem o motivo que os levou para o exílio, para que isso não se repita. Essa é a ênfase de Zacarias.
Então, isso acontece em pelo menos 520 a.C. Então, Zacarias convoca o povo ao arrependimento. Ah, e aqui nós vemos como que Deus estava em relação a Judá. O Senhor tem estado em extremo desgosto com vossos pais. Deus não estava gostando daquela situação, do estado espiritual de seu povo. E é por isso que ele comissiona um profeta. Você vai falar para eles, né? Portanto, diz-lhes, assim diz o Senhor dos Exércitos. E qual que é essa mensagem? O que ele dirá? Tornai para mim, diz o Senhor dos Exércitos, e eu tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Vocês precisam voltar a mim com uma voz de arrependimento. E não sejais como vossos pais, aos que clamavam aos primeiros profetas, dizendo, assim diz o Senhor dos Exércitos, convertei-vos agora dos vossos maus caminhos e das vossas más obras, mas não ouviram nem escutaram, diz o Senhor. Fazendo uma retomada aqui da história de Israel, Deus levantou profetas em muitos momentos distintos da história, mas a mensagem sempre era a mesma, uma mensagem de arrependimento. Só que o povo não quis escutar. E aqui temos uma pergunta retórica: vossos pais, onde estão eles? E os profetas, viverão eles para sempre? Versículo 6: Contudo, as minhas palavras e os meus estatutos, que eu mandei pelos profetas, meus servos, não alcançaram a vossos pais? E eles tornaram e disseram, assim como o Senhor dos Exércitos fez tensão de nos tratar, segundo os seus caminhos e segundo as nossas obras, os nossos caminhos segundo as nossas obras, assim ele nos tratou. Então nós temos aqui uma alusão ao quão efêmero é a vida, ao quão efêmera é a vida e ao quão efêmero é o ministério. Os vossos pais já foram, os vossos profetas já foram. Só que tem uma grande questão: as minhas palavras e os meus estatutos que eu levantei eles para falar não alcançaram a vossos pais? E eles tornaram e disseram, assim como o Senhor dos Exércitos fez tensão de nos tratar segundo os nossos caminhos e segundo as nossas obras, assim ele nos tratou, mostrando que a palavra de Deus, aquilo que Deus disse, então, vai além dos profetas, vai além dos pais, não é algo efêmero, é algo que deveria alcançá-los em todos os períodos de sua história. A palavra de Deus, então, a comissão de Deus, os homens que ele levantou, a mensagem, são essenciais para o povo. Meus irmãos, nesse primeiro tópico nós falaremos sobre a importância dos profetas menores. Então nós já tratamos aqui sobre os profetas maiores, alguns aspectos sobre Isaías, Ezequiel, Daniel, Jeremias. Falamos sobre todos eles. E nós entramos agora em uma segunda etapa do nosso estudo. Nós falamos sobre essa divisão, essa segunda divisão dos profetas, pelo menos no nosso cânon, no cânon protestante. De certo que em alguns outros cânons também, nós encontramos essa distinção entre profetas maiores e profetas menores. A questão é que alguns materiais um pouco mais, digamos, acadêmicos, alguns grandes seminários em suas palestras, tratam dos profetas não como maiores e menores. A maioria despreza essa distinção, tratando-os de forma cronológica. De qualquer forma, você teria que lidar com a intuição, aquilo que seus alunos já aprenderam, né? Porque primeiro a gente vai estudar os profetas menores, dando um panorama, e nas próximas aulas a gente fala sobre eles quanto à sequência que nós encontramos na Bíblia. Então, na aula que vem a gente fala sobre Oséias e Joel, por exemplo. Nesse sentido, há uma distinção muito forte entre Oséias e Joel, o público, o período, enfim, a mensagem. Então, nós encontramos algumas divergências. Alguns tratam de Oséias colocando junto com Isaías, colocando junto com Amós, que foram seus contemporâneos, né? Existem 4 profetas ali que foram contemporâneos de Oséias. Então, os grandes seminários ou materiais um pouco mais acadêmicos tratam disso de forma cronológica. Mas nós seguiremos aqui o que a lição propõe, que não é de forma alguma, que é de forma alguma um erro, ok? Isso é comum, não há problema algum de nós tratarmos conforme a ordem da nossa Bíblia. De qualquer forma, você terá que lidar com as divisões cronológicas, alguns problemas quanto a isso, frisando sempre que
cada profeta profetizou para um povo em um determinado período. Então, nós falamos sobre os profetas menores. Quem eram os profetas menores? Então, na primeira lição desse trimestre, vimos que a organização do texto bíblico classifica os livros por estilo literário. Nesse sentido, encontramos na Bíblia os livros que pertencem aos seguintes grupos: históricos, poéticos e proféticos. Isso está muito claro, na verdade, no nosso cânon. Porque no cânon do povo judeu, nós temos Torá, o Pentateuco, de Gênesis a Deuteronômio, temos Neviim, que são os profetas, e temos Ketuvim, que são os escritos ou hagiógrafos, okay? Que são os demais escritos. Essa é a divisão da Bíblia hebraica. Ela tem algumas diferenças significativas quanto à nossa, no que diz respeito à divisão, mas não ao conteúdo. A Bíblia protestante segue o conteúdo exato, pelo menos o Antigo Testamento protestante segue o conteúdo exato da Bíblia hebraica, da chamada Tanar. Mas, pelo menos para nós, essa divisão é muito clara então, do Pentateuco, dos livros históricos, dos poéticos e dos proféticos, e os proféticos recebendo aí uma separação, uma divisão. Então, concernentes aos livros proféticos, temos aqueles que são chamados de profetas maiores, em razão de seus escritos comportarem maior quantidade de texto, capítulos e versículos, e temos os profetas menores, que constituem o grupo de livros proféticos, que apresentam menor quantidade de texto, porém não são menos importantes. Essa seção da Bíblia que estudaremos nessa lição é composta por 12 livros que levam os nomes de seus respectivos escritores, a saber, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Temos algumas considerações a fazer quanto a isso. Então, o termo menores, isso nós temos no livro do pastor Ezequias, o Ministério Profético na Bíblia. Ele diz o seguinte: o termo menores foi aplicado à coleção conhecida na Antiguidade como os 12 pela Igreja Latina, na época de Agostinho de Hipona e Jerônimo, por causa de sua brevidade em relação aos que hoje são conhecidos como maiores. Inclusive, é importante que nós entendamos e que assim digamos também aos nossos alunos que a distinção entre maiores e menores não se dá à sua importância. Na verdade, se dá ao quão extenso é o livro e também, de certa forma, ao tempo que o profeta ministrou. Então, são os dois critérios para se separar profetas maiores e profetas menores. Não é a importância, não é nada disso, não é o nível de inspiração. Na verdade, seria uma heresia falar que os maiores são mais inspirados do que os menores. É totalmente errado. É só uma questão de comprimento ou extensão do livro e também o tempo de ministério desses profetas. Então, o arranjo dos livros proféticos e a sua classificação divergem dos principais cânones das escrituras sagradas no Antigo Testamento, sem prejuízo do conteúdo. O arranjo desses livros, como nós já dissemos aqui, a divisão deles. O texto é exatamente o mesmo, exceto a questão dos apócrifos e pseudepígrafos da Septuaginta, pois o cânon protestante seguiu o judaico, divergindo apenas na classificação e na ordem dos livros, mas conservando o mesmo texto. O texto é o mesmo. Agora, o nosso texto não é igual ao texto católico ou ao texto da Igreja Ortodoxa, de forma alguma, porque, na verdade, é semelhante a algumas partes, mas nós tiramos os que nós chamamos de apócrifos e pseudepígrafos. Então, a nossa Bíblia contém menos quantidade de livros em relação a eles, porque nós seguimos o cânon judaico, o cânon da Bíblia hebraica. Nós falamos aqui, então, que o cânon judaico divide-se em 3 partes: lei, profetas e escritos. A ordem do Pentateuco é exatamente a mesma em todos os cânones, ok? Não só na Bíblia hebraica e protestante, mas em todos os cânones. Só que isso não acontece com os demais, no sentido de com as demais divisões. Os proféticos são na seguinte sequência: profetas anteriores, e isso nós estamos falando da Tanar, da Bíblia hebraica, profetas anteriores, que são Josué, Juízes, os 2 de Samuel e os 2 de Reis, e os profetas posteriores, Isaías, Jeremias, Ezequiel e os 12
com o mesmo arranjo do cânon protestante. Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias são considerados como um só livro por se tratar de textos curtos. E aqui o pastor faz uma citação essencial da Mishnah, que é um documento ou um tratado da tradição judaica, que diz o seguinte: como o seu livro é muito pequeno, ele poderia ser perdido. E é por causa disso que esses livros podem ser comportados em somente um pergaminho. Okay? Então é por isso que eles são entendidos como profetas menores. É isso que a Mishnah, inclusive, afirma. Sua posição entre os profetas menores, segundo Firman, isso também é muito importante de frisarmos, foi baseada na cronologia dos impérios. Nós temos pelo menos 3 grandes crises para nós delimitarmos os profetas. A crise do Império Assírio, no Império Assírio, quando Israel vai cair para a Síria. Nós temos a crise quando Judá vai cair também para a Babilônia. E nós temos uma crise pós-exílica. Então, eles são separados conforme essas 3 crises, conforme a cronologia dos impérios. Temos o Assírio em Oséias e Naum, temos Babilônico em Abacuque e Sofonias, temos Persa também, que aí já seria pós-exílico, que são os 3 últimos, de Ageu a Malaquias. Então, nós temos aqui um panorama ao que se trata os livros proféticos, os profetas menores, melhor dizendo. E qual era a sua missão? Na verdade, a sua missão era muito vasta, porque, como nós dissemos aqui, eles não são classificados quanto à sua mensagem, são classificados quanto à extensão dos seus livros. E é justamente por causa disso que nós não podemos definir uma missão que ao mesmo que abarque todos esses textos de forma profunda. Então, nós sintetizamos as suas mensagens e, de certa forma, até um pouco superficial, nós entendemos qual era a sua missão. Então, os profetas menores tinham como missão confrontar a liderança política e espiritual. Todos profetizam em cenários caóticos, é importante frisarmos isso. Bem como o povo de Israel e Judá a respeito dos seus pecados de idolatria e injustiças sociais e demais desobediências à lei de Deus. Muitas vezes, a mensagem anunciada pelos profetas era representada por eventos que ocorriam nas suas próprias vidas, como, por exemplo, o casamento de Oséias com uma mulher advinda da prostituição. O próprio Deus ordenou o profeta agir dessa forma, o que certamente escandalizava os religiosos da época, porém servia de exemplo para lhes mostrar que, do mesmo modo, o Senhor casou com um povo infiel que praticava prostituição espiritual. Isto é, a idolatria, distanciando-se cada vez mais do seu caminho. E essa é uma síntese da missão dos profetas menores. Nós falaremos de forma mais aprofundada sobre isso nas próximas aulas ao decorrer da lição. Agora nós estamos no segundo tópico, uma introdução ao estudo dos profetas menores. E aqui nós nos deparamos com uma grande pergunta que nós já falamos, inclusive, no tópico anterior a esse. Por que menores? Falamos que isso se dá pela brevidade dos seus escritos. Então, nós temos aqui, inclusive, o que o autor diz. Como mencionamos anteriormente, a nomenclatura menores deve-se ao fato de os escritos desses profetas comportarem menor quantidade de texto em relação aos profetas Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel. Isso não significa que as suas profecias ou ministério tenham menos importância doutrinária. Outros aspectos que diferenciam os profetas menores são a datação em que foram escritos, as diferenças de estilo literário e a brevidade no relato dos fatos. Dentre os profetas menores, há 11 livros cuja mensagem aborda problemas relacionados à arrogância dos reis e ao destino de povos ímpios. Em contrapartida, o livro de Jonas trata da sua experiência no tocante ao chamado para pregar uma mensagem de juízo e arrependimento a um povo ímpio e cruel. Então, essa primeira parte descreve muito bem o porquê eles são chamados de profetas menores. Nós encontramos no livro Teologia do Antigo Testamento, que foi publicado pela CPAD, a seguinte definição. Os livros dos profetas menores são chamados assim por causa da brevidade relativa em comparação a Isaías, Jeremias e Ezequiel. É exatamente o que o autor está falando, o autor da lição. E não porque sejam menos teologicamente importantes. E com isso nós temos
a grande segunda pergunta, que é qual é o período de atuação dos profetas? Então, quando eles profetizaram? Nós, inclusive, comentamos aqui que os grandes seminários e tratados mais acadêmicos abordam esses profetas a partir de uma ordem cronológica. E isso é muito inteligente, muito relevante, porque há uma divergência cronológica muito grande entre eles. Você percebe, então, inclusive, é o que o autor diz aqui, que eles variam dos séculos 8 até 6 ou 5 antes de Cristo. Então é muito tempo de profecia, acontece muita coisa, o povo muda muito de mentalidade. Claro que as mensagens continuam sendo incisivas, mas as razões que levam os profetas a profetizarem ainda assim são um pouco específicas para cada povo, em cada contexto, em cada época. Então varia aí do século 8 até o século 5, ou quinto antes de Cristo. No século 8 nós temos Oséias, Amós e Miqueias. Eles inclusive são contemporâneos de Isaías. Então eles profetizam juntos. E depois nós temos no século 7, Naum, Abacuque e Sofonias. Depois no século 6 a 5, Joel, Obadias, Ageu, Zacarias e Malaquias. E o único que nós não sabemos ao certo a sua data é Jonas. Ok? Mas ele está enquadrado entre esses períodos, do século 8 ao século 5 antes de Cristo. Ou pode ter sido mais antigo. Nós temos grandes problemas em relação à datação de Jonas. Obviamente, os livros que fazem parte do grupo dos profetas menores não estão necessariamente em ordem cronológica. Muitos desses profetas anunciavam a mensagem do Senhor concomitantemente aos profetas maiores, conforme nós falamos aqui, demos o exemplo de Oséias, Amós, Miqueias, profetizando junto a Isaías. Os grandes diferenciais são as temáticas e abordagens desses profetas aos destinatários da mensagem. O maior divisor de águas para situar os anos em que esses homens exerceram seus respectivos ministérios é o evento do cativeiro babilônico, que ocorre em 586 ou 587 a.C. Ele serve de referência para demarcar os tempos de atuação de cada profeta, e isso é muito importante. Nós separamos profetas de várias formas, é uma questão muito arbitrária. A separação dos livros da Bíblia, a separação, melhor dizendo, dos profetas, é uma questão muito arbitrária, porque nós podemos separá-los de várias formas, profetas pré-exílicos, profetas pós-exílicos, ou profetas que viveram durante o exílio. Nós podemos falar sobre profetas maiores e menores, nós temos várias distinções, profetas do norte, profetas do sul. Então, é uma questão que diz muito respeito à proposta de estudo. Só que é essencial que entendamos os profetas que vieram antes e os profetas que vieram depois do cativeiro babilônico, porque isso reflete muito no caráter das suas mensagens. É importante também que entendamos os profetas que falaram ao norte e os profetas que falaram ao sul. Todas essas divisões, tudo isso é muito relevante para a gente. Quanto à cronologia, o cativeiro babilônico, quanto às localizações norte e sul. Claro que alguns profetas falaram às outras nações também, mas pelo menos a maioria deles profetizou acerca de Judá e de Israel em algum momento. Nós temos, por exemplo, Amós, que fala sobre 8 nações. 6 são estrangeiras, mas ele fala a Israel e a Judá. Nós temos Obadias dando muita ênfase a Edom. Só que tudo isso se enquadra muito bem, se encaixa muito bem a essa separação que diz muito respeito ao contexto da nossa proposta de estudo. Queridos, agora nós damos uma visão panorâmica a esses livros. Esse é o terceiro tópico, a estrutura dos livros. Então, em primeiro lugar, uma visão panorâmica. Do ponto de vista panorâmico, os livros dos profetas menores estão organizados da seguinte forma: profetas que profetizaram antes do cativeiro babilônico, profetas pré-exílicos, que são Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum e Abacuque, e Sofonias. E depois os profetas que profetizaram pós-cativeiro, os profetas pós-exílicos. Temos aí Ageu, Zacarias e Malaquias. Eles foram instrumentos de Deus para proclamar
a mensagem de repreensão à liderança política e espiritual que governava Israel e Judá. Mas também falaram ao povo. É importante nós entendermos, e nós já falamos inclusive sobre isso, que o profeta se enquadra muito bem, a mensagem profética se enquadra muito bem ao contexto social e espiritual. Deus faz questão de olhar para a situação social e espiritual do seu povo e levantar um profeta com uma mensagem exata sobre aquilo. Então Deus não falha nesse sentido. Na verdade, Deus não falha em sentido algum. Mas nesse sentido, Deus tem um compromisso muito forte, muito grande com a profecia. Porque ele levanta profetas para falar exatamente sobre o que está acontecendo. Ele permeia, e Deus é um ser tão fascinante e tão inteligente em relação ao seu povo, que ele olha para a liderança quando a liderança está se corrompendo, ele levanta profetas carismáticos para falar a esse rei, para que o rei induza o povo a voltar aos seus caminhos. Mas ao mesmo tempo a mensagem de Deus não se restringe somente ao rei, ela vai para todo o povo, para todas as pessoas, quando o povo precisa da mensagem profética. Tudo isso é um ato de amor de Deus. É a relação que nós falamos de amor e eleição. A eleição que foi feita em um período, mas que continua se demonstrando presente conforme a progressão da história, e o amor também que foi revelado em auges, em pontos altos, em pontos de auge do povo, mas esse amor também permeia, está na história do povo nas situações mais baixas, nas situações mais caóticas. Deus sempre demonstra o seu amor até na correção. E esses profetas, ainda que com mensagens duras, incisivas, de juízo, de vingança, mesmo assim são agentes do amor de Deus. Porque ele está anunciando que a vingança, que o juízo virá, e que o povo ainda pode se arrepender para que isso não ocorra, ou para que eles não sejam as vítimas desse juízo. Para que isso não ocorra para eles. A natureza da mensagem profética consistia no chamado ao arrependimento e à fidelidade de Deus. Deus se revelando ao seu povo, Deus mostrando quem ele é, que ele é um ser imutável, mostrando a natureza da sua eleição e do seu amor, e assim chamando ao arrependimento, dizendo: façam a parte de vocês dentro do processo da eleição também. Nesse contexto, muitos profetas anunciaram a vinda do Messias e a promessa da restauração do reino davídico, que é a promessa mais importante que nós encontramos no Antigo Testamento, a vinda do Messias, cumprida com certeza no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E agora, o segundo tópico, a mensagem e o propósito. Aqui a ideia é dar uma visão panorâmica. Então, falar sobre, de forma bem breve, dar um resumo sobre as mensagens de cada um deles, de cada um dos 12. Em primeiro lugar, nós temos Oséias. Oséias é o primeiro dos 12 profetas menores. O porquê disso nós vamos discutir na próxima aula. Ele apresenta Deus como amante divino. A gente encontra em Oséias, a partir do capítulo 1 até o capítulo 3, a história dele com Gomer. E depois, do capítulo 4 até o capítulo 14, uma série de exposições, de pregações, de sermões de Oséias. Mas ele vive na pele a infidelidade do povo. E Deus faz com que o profeta se relacione de uma forma muito íntima com a sua relação e entre Deus e o seu povo. Então, Deus faz com que o profeta sinta o que está acontecendo. Oséias vive na pele a relação de Deus com Israel. Ele profetiza ao reino do norte, está no século 8 a.C., profetiza, nós já falamos isso, junto com Amós, Miqueias e Isaías. A sua mensagem é incisiva, fala sobre juízo em alguns momentos, fala sobre Judá, compara a fidelidade de Judá com a fidelidade de Israel, só que o amor também é muito mais presente em Oséias do que nos demais proféticos. Ele fala sobre juízo, inclusive alguns críticos negam a autoria plena de tudo que a gente encontra como sendo de Oséias. Alguns dizem que tem um escritor posterior, porque ele fala sobre juízo, sendo que ele deveria falar somente sobre amor. Isso é um erro, é um equívoco. Mas ele trata dessas questões de uma forma muito profunda. Deus como um ser amoroso, perdoador, que pode perdoar o seu povo, que quer perdoar o seu povo, mas ao mesmo tempo um Deus que virá num grande dia.
Nós temos Joel. Joel fala muito sobre o dia do Senhor. Essa é a principal mensagem de Joel. Ele fala muito sobre os gafanhotos e a gente não quer antecipar de forma alguma o que a gente vai falar depois. E a gente vai falar sobre Joel na próxima aula. Só que ele fala ao povo através da figura dos gafanhotos, através da figura do juízo divino, mas também nós encontramos a profecia, uma das principais profecias de todos os livros proféticos, que é o derramamento do Espírito, em Joel, no capítulo 2, os versículos 28 e 29, onde o Espírito seria derramado sobre todas as pessoas. Amós, que é um profeta interessante, porque ele fala as 6 nações estrangeiras, ele fala Judá, ele estava em Judá, vivia no reino do sul, mas ele fala também ao reino do norte. Ele é contemporâneo de Oséias, e ele fala sobre o exílio sendo um julgamento de Deus sobre as obras más do seu povo. Obadias, que dá muita ênfase sobre a condenação de Edom, é o livro mais antigo do Antigo Testamento, porque os edomitas traíram Judá e degolaram seus refugiados. Talvez uma das partes mais importantes de Obadias é quando ele fala aos edomitas: vocês que habitam nos seus montes elevados, vocês não vão conseguir fugir do julgamento de Deus. Deus mostra a sua fidelidade com o povo, com o seu povo, mostrando que vingaria eles, que os vingaria com relação aos edomitas. Depois nós temos Jonas, a mensagem de Deus chegando a povos estrangeiros também, o compromisso de Deus e o seu amor com Nínive, fazendo com que o profeta vá pregar uma mensagem de arrependimento lá, e nós temos Jonas tentando se contorcer ou tentando fugir do chamado divino, mas ele não consegue porque ele entende, no final de tudo, que o seu chamado, que o seu ministério era essencial e que ele precisava e que Deus contava com ele. Jonas tem muita coisa a nos ensinar, mas a sua mensagem é ao povo de Nínive. A sua data é incerta, existem muitos debates sobre isso. Miqueias, ele fala sobre as injustiças da sociedade, fala contra a falsa religião e pronuncia o julgamento de Deus contra o seu povo, seguido de uma futura restauração. É um roteiro muito relevante nos profetas do século 8 a.C. Temos Naum, que fala que um dos pontos auges da sua profecia é a destruição da Síria. Isso é muito importante para a história do povo judeu, assim como a destruição de Nínive, que era a capital. E com isso o povo de Judá seria aliviado de suas tensões. Abacuque, que é um livro interessante também, porque ele faz muitos questionamentos a Deus, e ele vê que Deus está acima de todas as coisas, e ele termina o seu livro com uma mensagem com uma expressão de fé, louvor e esperança, orando a Deus, pedindo que avive o seu povo com o passar dos anos, que não esqueça o seu povo e que olhe para eles com um olhar de misericórdia. Os questionamentos de Abacuque são muito interessantes, e a forma com a qual Deus responde isso mostra a sabedoria de Deus e a sua soberania sobre todas as coisas. Temos Sofonias, ele fala sobre a condenação direta, trata de uma condenação direta sobre a condição espiritual de Judá e Jerusalém. Ele fala sobre o dia do Senhor como um dia de julgamento, porém o remanescente será salvo. Ele também profetiza outras nações, fala sobre outras nações, e no capítulo 3, Sofonias, ele tem um vigor muito, muito grande na sua profecia, e parece que o caos nos primeiros 2 capítulos está instaurado, mas no capítulo 3 ele termina com uma mensagem de renovo e de esperança também. Ageu, que já é um profeta pós-exílico, ele fala sobre um povo que estava mais interessado em si mesmo do que no próprio Deus. Eles voltaram do exílio, tinham que reconstruir toda a cidade, reconstruir suas casas, voltaram a ter pelo menos um pouco do conforto que tinham antes, das condições de vida que tinham antes do cativeiro. Só que a casa de Deus estava em ruínas e o povo precisava olhar para isso e entender que sem a presença de Deus não daria certo. Inclusive, Ageu vai dizer: olha, vocês que estão nas suas casas muito luxuosas, parece que vocês não se importam com a casa de Deus. Agora vocês saiam das suas casas, subam ao monte, peguem madeira, desçam, reconstruam a casa de Deus. E Ageu termina dizendo que a glória daquela casa seria maior do que
a glória da primeira casa. A glória desta última casa será maior do que a da primeira. Isso porque Jesus seria apresentado ali, teria conexão direta com aquele templo. Zacarias, Deus revela ao profeta Zacarias o futuro de Jerusalém após o retorno dos exilados. Zacarias tem uma profecia muito, como nós podemos dizer, ela é muito parecida com Ezequiel, é uma profecia muito peculiar. Ele tem visões que são muito peculiares. Ele fala muito sobre o Messias, fala muito sobre o sacerdócio, a figura do sacerdote muito presente em Zacarias. E ele fala sobre como seria o futuro após o retorno do exílio. E isso é apresentado de várias formas. Zacarias apresenta as visões do Messias de várias perspectivas também. Apresenta ao Messias como nós conhecemos na sua primeira vinda, a Jesus encarnado, não vindo para estabelecer política, mas também apresenta a Jesus glorificado. Isso acontece já na segunda vinda, a glória do Filho de Deus, a glória do Messias, quando ele virá, pisará no monte, o monte vai se partir, e nós vemos grandes eventos escatológicos sendo revelados nesse profeta. E Malaquias, que denuncia o comportamento da nação pós-exílica. O povo não estava servindo ao Senhor devidamente. O profeta predisse também a vinda de um mensageiro que restauraria a religião. Temos uma mensagem essencial, uma mensagem messiânica essencial também em Malaquias. Eles se complementam. Ageu, Zacarias e Malaquias são três profetas que se complementam em suas mensagens. Então, aqui nós encerramos essa aula. Eu desejo a vocês uma excelente aula no domingo e que Deus os abençoe em Cristo Jesus. Até o nosso próximo encontro.